Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o corredor da Willow Creek High School estava barulhento, repleto de risadas dos alunos e do tilintar dos sapatos no piso de azulejo. Mas para Jasmine Carter, de 16 anos, cada passo parecia um perigo iminente. Desde o início do ano, ela aprenderá a reconhecer os sinais. Marcus Holt, o valentão da escola, estava sempre à espreita, pronto para atacar qualquer um que parecesse diferente ou fraco. Naquele dia, ela carregava uma pesada mochila de livros, sem perceber que suas horas de paz haviam acabado. Marcus, que a avistara, aproximou-se sorrateiramente por trás dela. Com um movimento brusco, arrancou-lhe a mochila e a arremessou contra a parede. Os livros e cadernos caíram no chão com um estrondo metálico. Jasmine abaixou-se para recolher seus pertences, enquanto os alunos ao redor prendiam a respiração, alguns rindo, outros horrorizados. Você acha mesmo que pode andar por aí como se fosse alguém importante? Disse Marcus com um sorriso cruel nos lábios. Jasmine sentiu seu coração disparar. Medo e raiva se misturavam dentro dela, mas em vez de reagir com violência, ela tomou uma atitude ousada. Pegou o celular e mandou uma mensagem para o pai. Pai, Marcus está me machucando. Venha rápido. Ela sabia que seu pai não era um homem comum. David Carter, um general do exército, era temido por sua disciplina e brutalidade em batalha. Aqueles que o enfrentaram falavam de um homem que inspirava respeito simplesmente por estar presente. Um estrategista capaz de mudar o rumo da guerra e derrotar até mesmo os exércitos mais formidáveis. Para Jasmine, ele também era uma figura paterna protetora e inabalável. Poucos minutos depois, um estrondo baixo ecoou pelo corredor. Os alunos congelaram. A porta da escola se abriu de repente e um homem enorme entrou. Seus olhos penetrantes examinaram a cena, parando em Marcus, e um silêncio gélido se instalou. Era David Carter. Jasmine sentiu os ombros relaxarem ligeiramente. O tirano, por outro lado, sentiu o chão ceder sob seus pés. Pela primeira vez, Marcus compreendeu que havia subestimado não apenas Jasmine, mas também a força que a protegia. A atmosfera estava carregada de tensão. Um único olhar do general era suficiente para fazer tremer qualquer um que ousasse desafiar sua filha. Este prólogo prepara o terreno para um confronto iminente e anuncia que esta história não será apenas sobre uma jovem enfrentando intimidação, mas também sobre autoridade, justiça familiar e vingança contra a crueldade. O som de saltos altos batendo nos azulejos ecoava pelo corredor principal da Willow Creek High. Jasmine Carter caminhava rapidamente, com a pesada mochila de livros apertada contra o peito, concentrada nos estudos. Ela sempre fora uma aluna estudiosa e discreta, preferindo evitar conflitos. Mas naquela manhã a tensão era palpável, como uma sombra que a seguia. Marcus Holt, o valentão da escola, já estava lá, à espreita perto dos armários como um predador observando sua presa. Os alunos ao redor se afastaram instintivamente, todos cientes da reputação arrogante e brutal do garoto. Marcus tinha um talento especial para humilhar aqueles que pareciam vulneráveis e Jasmine, com sua diferença e jeito quieto, representava exatamente o que ele detestava. Ora, ele zombou ao vê-la se aproximar. A pequena Carter pensa que pode passar por mim sem que eu perceba? Antes que ela pudesse reagir, Marcus agarrou sua bolsa e a arremessou violentamente contra a parede. Cadernos e livros se espalharam pelo chão. Os alunos ao redor prenderam a respiração, alguns riram nervosamente, outros desviaram o olhar, desconfortáveis. Jasmine se abaixou para recolher seus pertences com o coração disparado. Você realmente acha que há alguém aqui? Disse Marcus com um sorriso cruel nos lábios. Jasmine sentiu uma mistura de medo e raiva crescendo dentro de si. Sabia que um confronto direto com Marcus seria arriscado, mas não estava preparada para ser derrotada. Com a mão trêmula, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Pai, Marcus está me machucando. Venha rápido. Poucos minutos depois, um estrondo profundo ecoou pelo corredor. Todos os alunos congelaram. A porta principal da escola se abriu de repente e um homem enorme entrou. Seus passos pesados e ritmados fizeram o chão vibrar. Era David Carter, um general respeitado e temido em todo o país, mas acima de tudo, o pai de Jasmine. Seu olhar penetrante percorreu o corredor, fixando-se em Marcus. O tirano imediatamente sentiu o chão ceder sob seus pés. O silêncio tornou-se quase palpável, ninguém ousava respirar. A mera presença de David Carter transformou o corredor em um campo de batalha psicológico. Marcus Holt, disse o general com uma voz gélida, baixa, mas ameaçadora.
Você acha que pode intimidar minha filha e sair impune? O rosto de Marcos empalideceu. Nunca em sua curta vida sentirá tanto medo. As risadas e os sussurros dos alunos desapareceram, substituídos por um silêncio pesado e respeitoso. Jasmine, parada imóvel atrás do pai, sentiu um intenso alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida e segura. O general Carter não sorriu, não precisou levantar a mão. A mera autoridade do seu olhar foi suficiente para imobilizar Marcos. O ar estava carregado de tensão e eletricidade. Um confronto iminente era inevitável. O tirano, acostumado a impor seu poder pelo medo, estava prestes a descobrir que algumas forças não podiam ser desafiadas. O corredor da Vila Creek High pareceu encolher de repente. Todos os olhares se voltaram para David Carter, o pai de Jasmine, cuja estatura imponente pairava sobre todos ao seu redor. Marcus Holt, que minutos antes se considerava invencível, sentiu o chão sumir sob seus pés. Pela primeira vez, ele estava diante de alguém que não conseguia intimidar. David Carter avançava lentamente, suas botas batendo no chão com um ritmo calculado, como uma ameaça silenciosa. Seus penetrantes olhos azul-aço nunca se desviaram de Marcus. Todos os alunos no corredor podiam sentir o peso de sua autoridade. Você acha que este é o lugar certo para aterrorizar minha filha? Perguntou o general, com uma voz tão gélida que fez Marcus estremecer. O tirano, incapaz de responder, gaguejou algumas palavras incoerentes. Sentiu sua confiança ruir sob o olhar do general. David Carter não fez nenhum gesto violento. Sabia que a intimidação psicológica seria suficiente. Você tem uma escolha, Marcus. Ou aprende a respeitar agora, ou sofre a humilhação pelo resto da sua vida escolar, continuou o general com calma, mas com autoridade inquestionável. Os professores chegaram ao corredor, percebendo a tensão palpável. Mesmo eles permaneceram em silêncio, cientes de que Marcus Holt estava encurralado não pela força física, mas pela aura do homem apelidado de o general mais temido. Jasmine, trêmula, mas aliviada, olhou para o pai. Para ela, ele personificava a justiça absoluta. Ela nunca tinha visto Marcus tão impotente, e uma sensação de vitória tranquila e doce a invadiu. David Carter inclinou-se ligeiramente em direção ao filho e sussurrou. Já é hora de você entender que toda ação tem consequências. Então, voltando-se para Marcus, você vai se desculpar, na frente da turma inteira, e vai pensar no que significa intimidar alguém. Você subestimou minha filha, e vai se arrepender disso. Marcus, com a voz trêmula, murmurou um fraco desculpe. A humilhação foi completa. Ao redor deles, os alunos trocaram olhares surpresos e admirados. Pela primeira vez, Marcus Holt não era mais o mestre do corredor, sua mera presença o silenciava, uma autoridade que inspirava respeito instantaneamente. Jasmine sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Seu pai não apenas a protegera, como também restabelecera a ordem, lembrando a todos que alguns laços, como entre um pai e sua filha, eram invencíveis. Na manhã seguinte, o corredor principal da Vila Creek High estava estranhamente silencioso. Os alunos, ainda atordoados pelos eventos do dia anterior, murmuravam em voz baixa. Jasmine Carter, caminhando com orgulho, sentia os olhares respeitosos e curiosos dirigidos a ela. Ela jamais imaginara que sua vida pudesse mudar tão rapidamente. Enquanto isso, Marcus Holt se movia pelo corredor como um fantasma. As risadas e vaias que normalmente acompanhavam seus passos haviam desaparecido. Todos os alunos que cruzavam seu caminho desviavam o olhar ou cochichavam em voz baixa. Pela primeira vez, ele sentiu o isolamento e a vergonha que suas vítimas haviam suportado por meses. Na sala dos professores, o diretor Thompson chamou Marcus para uma conversa. Os pais de Jasmine insistiram que a escola aplicasse uma lição adequada. David Carter, apesar de sua estatura imponente e reputação, queria que Marcus entendesse que a força bruta nem sempre era a solução. Marcus, você precisa entender que o bullying tem consequências, declarou o diretor. O pedido de desculpas que você ofereceu ontem não foi suficiente. Você terá que prestar serviços comunitários e cada incidente será monitorado de perto. Marcus assentiu com a cabeça sem conseguir falar. Pela primeira vez, sentiu o verdadeiro peso de seus atos. Não era apenas a humilhação diante dos alunos, mas a consciência de que cada gesto cruel deixava uma marca indelével. Enquanto isso, Jasmine, sentada em sua sala de aula, sentia uma mistura de alívio e orgulho. Seu pai não era apenas um general formidável com uma reputação assustadora, ele era seu protetor. Ela percebeu que o medo que sentirá perto de Marcus havia sido substituído por uma força interior recém-descoberta. O tipo de força que vem da segurança e do apoio de um pai amoroso e forte.
Durante o intervalo, alguns alunos vieram secretamente parabenizar Jasmine, sussurrando palavras de apoio. Ela sorriu timidamente, compreendendo que a força de caráter residia não apenas na capacidade de revidar, mas também na coragem de pedir ajuda e acreditar que a justiça poderia prevalecer. Por sua vez, Marcus Holt refletiu sobre seu comportamento. A arrogância que o definirá por anos começava a ruir. O peso da vergonha e o olhar penetrante do General Carter em sua mente o lembravam de que algumas pessoas não podiam ser desafiadas impunemente. O corredor da Willow Creek High não era mais o mesmo. O medo e a crueldade haviam perdido seu poder, substituídos pelo respeito e pela consciência de que toda ação tem consequências. Jasmine sentiu que, pela primeira vez, podia caminhar livremente, orgulhosa e serena. Alguns dias após o incidente no corredor, toda a escola ainda parecia cochichar sobre o ocorrido. Marcus Holt ainda vagava como um adolescente confuso, sentindo os olhares de todos, incapaz de recuperar sua arrogância habitual. Mas David Carter sabia que uma simples humilhação não bastava. Para que Marcus realmente entendesse, ele precisava deixar uma marca indelével em sua mente. Certa manhã, enquanto Marcus estava perto dos armários, o som familiar de botas no piso anunciou a chegada do general. Todos os alunos pararam, reconhecendo a figura imponente. Marcus tentou se manter ereto, mas suas mãos tremiam levemente. Marcus Holt, começou David Carter com uma voz fria e autoritária. Você acha que seu comportamento passa despercebido? O tirano tentou se desculpar, mas o general ergueu a mão. O silêncio se instalou. Palavras eram desnecessárias. Cada movimento de Carter, cada respiração, impunha disciplina. Vou ensinar-vos uma lição que nunca esquecerão, continuou ele. Não através da força física, mas através do peso da responsabilidade e da verdade. O general conduziu Marcus até o meio do corredor, e os alunos foram instruídos a sentar nos degraus. Carter começou a explicar com calma, mas com uma intensidade arrepiante, o que significava intimidar alguém. Falou sobre respeito, coragem e as inevitáveis consequências da crueldade. Cada palavra ressoava como um trovão na mente de Marcus. Você não magoou apenas a minha filha, Marcus. Você mostrou a todos o que significa injustiça, concluiu ele. Hoje você vai reparar o dano. Diante de todos os seus colegas, você vai reconhecer seus erros, pedir desculpas sinceramente e prometer mudar. Toda a turma assistiu fascinada. Marcus, humilhado, mas ciente de que qualquer resistência seria inútil, murmurou um fraco desculpe. Mas o general não parou por aí. Quero que você entenda que as ações têm consequências. Cada palavra cruel, cada gesto violento deixa uma marca. Sua reputação agora é a prova do que você se tornou, alguém que precisa aprender a humildade acima de tudo. Os alunos aplaudiram Jasmine suavemente, que desta vez não sentia medo nem ansiedade. Ela sabia que seu pai não só havia protegido sua segurança, como também transformado uma situação assustadora em uma lição de vida para toda a escola. Marcus, com o rosto corado e os ombros caídos, percebeu que o medo por si só não era suficiente para controlar alguém como David Carter. Respeito, justiça e força moral triunfaram sobre a crueldade. Para Jasmine, aquele dia marcou uma virada. Ela entendeu que mesmo diante dos tiranos mais formidáveis, família, coragem e integridade podiam mudar o rumo dos acontecimentos. E para Marcus Holt, foi o início de uma lição que ele jamais esqueceria. Nos dias que se seguiram, a Willow Creek High parecia transformada. Os corredores, antes palco de risos zombeteiros e ameaças, agora exalavam respeito e cautela. Jasmine Carter caminhava com confiança, a bolsa firmemente na mão, consciente de que o medo do dia anterior havia sido substituído por uma nova força. Marcus Holt, por sua vez, já não era o tirano arrogante. A humilhação pública orquestrada pelo general Carter, somada aos deveres e punições impostos pela escola, abalou sua confiança. Cada aluno que encontrava o lembrava silenciosamente de seus erros, e ele começou a compreender o valor do respeito e da humildade. Durante o intervalo, Jasmine foi abordada por vários colegas que a haviam observado em silêncio anteriormente. Lamentamos o ocorrido. Marcus foi horrível, sussurrou um deles. Jasmine sorriu gentilmente. Já não importa. Agora todos sabem que o medo não vale nada em comparação com a coragem e a justiça. Em casa, David Carter olhou para ela, sorrindo, satisfeito. Você foi corajosa, Jasmine. E aprendeu algo importante. A verdadeira coragem não está em lutar contra alguém, mas em saber quando pedir ajuda e se manter firme diante da injustiça. Jasmine assentiu com a cabeça. Ela sabia que sua vida na escola nunca mais seria a mesma, mas essa transformação não era apenas para ela.
Ela havia dado a todos os alunos um exemplo do que significava defender-se com dignidade e confiança. Quanto a Marcos, ele passou as semanas seguintes refletindo sobre seus atos. Compreendeu que a arrogância e a crueldade só levam ao isolamento e à vergonha. O general Carter não apenas protegera sua filha, como também ensinara a Marcos uma lição que o acompanharia pelo resto da vida. O verdadeiro poder não reside na intimidação, mas no respeito, na disciplina e na integridade. E assim, a Willow Creek High recuperou sua tranquilidade. Jasmine podia andar pelos corredores sem medo, cercada por colegas que a respeitavam e admiravam. E Marcus Holt, antes um valentão, começou a mudar lenta mas seguramente, entendendo que alguns homens e algumas famílias são invencíveis quando se unem. A lição era clara: diante da crueldade, a coragem e a justiça sempre triunfam.